Olá, pessoal! Então, como vocês podem ver aqui, no segundo bimestre nós estudaremos alguns assuntos relacionados ao clima. Então, na unidade 1 nós vamos ter aqui o conteúdo de Entendendo o Clima, certo? A unidade 2 vamos estudar os ventos, que é o ar em movimento e alguns fenômenos relacionados a isso, né? Na unidade 3, o ser humano e o clima, então a interferência do ser humano no clima, certo? E na unidade 4, conhecer alguns instrumentos utilizados na meteorologia e entender como que são feitas as previsões do tempo, beleza? Na unidade 1, portanto, entendendo o clima, nós vamos aqui estudar alguns conceitos iniciais, diferenciar o que é o clima e o que é tempo, entender o que é a climatologia e o que é a meteorologia, certo? Nós vamos iniciar nossa aula fazendo a leitura aqui do começo do nosso capítulo, que traz aqui alguns conceitos fundamentais. Então, nós temos aqui uma imagem mostrando do lado uma cidade com um céu claro, certo? E do outro lado, uma cidade com o céu já escuro, chuvoso, e a diferença aqui, portanto, mostrando a diferença das condições, né, do tempo, portanto, por exemplo, entre as estações do ano, certo? Então, nós temos aqui, ó, estamos acostumados a perceber o mundo ao nosso redor. Podemos, por exemplo, observar o movimento das nuvens, sentir o vento em nosso rosto e deduzir quando vai chover em virtude das variações na temperatura e na umidade do local em que estamos. Todas essas percepções ocorrem em curto prazo e, ao analisá-las com os instrumentos certos, podemos identificar a chegada de uma tempestade que está se formando a centenas de quilômetros, mas não conseguimos entender a complexidade de fenômenos que causam essa formação. Há, entretanto, uma área da ciência responsável por analisar diversos fatores, entre eles os padrões de comportamento da atmosfera por meio de sua interação com a superfície terrestre e com as interferências humanas ao longo do tempo. Então, gente, como ele falou aqui, a gente consegue perceber alguns elementos relacionados ao clima e ao tempo, como, por exemplo, saber se está ventando, saber se hoje está mais calor ou se hoje está uma temperatura mais fria. Então, esses elementos que são percebidos pelos nossos sentidos, nós conseguimos captar do meio. Contudo, eu não posso, olhando para essas condições, prever se hoje vai chover ou não. Até posso, se, por exemplo, eu ver a formação de nuvens, de chuva, mas eu não tenho essa certeza. Então, às vezes, o céu fica nublado, mas não chove. Da mesma forma, o céu pode estar limpo e mais tarde pode chover. Mas existe uma ciência, né, que consegue prever isso, que consegue estudar esses fenômenos a longo prazo, certo? Essas condições a longo prazo. São, na verdade, duas ciências que se complementam, que é a climatologia e a meteorologia, certo? Então, como ele disse, essas essas condições do tempo durante longos períodos de tempo, que estuda a interação, o comportamento da atmosfera com a superfície terrestre e até mesmo a interferência do homem nesses padrões, é chamado de climatologia, certo? Então, é chamado de climatologia, certo? Essa é a parte, portanto, da ciência que estuda essas alterações das condições atmosféricas a longo prazo. A climatologia, portanto, ela estuda o clima, certo? Ela estuda o clima. O clima. Aí tem aqui, ó, esta área é a climatologia, responsável pelo estudo científico do clima. Clima, portanto, consiste em um conjunto de estados atmosféricos que ocorrem em determinado local durante um período que dura, em média, 30 anos. É isso que é o clima. Então, portanto, o clima é as condições atmosféricas que ocorrem numa região específica durante um longo período de tempo, cerca de 30 anos. Isso é o clima. E a ciência que estuda o clima é a climatologia. Continuando aqui, nós temos,
Uma área de estudo complementar à climatologia é a meteorologia. Então, a meteorologia é a ciência em que os fenômenos atmosféricos e suas interações com a superfície terrestre, com base no tempo atmosférico, são analisados. O tempo atmosférico pode ser identificado pelas condições atmosféricas em determinado local e momento. Prestem atenção nessa palavra, momento. Quer dizer o quê? Em horas, em dias, em semanas, mas não em anos, como ocorre com o clima. Essa é a diferença básica entre tempo atmosférico e clima, certo? O clima, ele estuda as condições da atmosférica em longos períodos de tempo, em anos, certo? Já o tempo atmosférico, ele estuda essas mesmas condições atmosféricas, mas em períodos curtos de tempo, em horas, em dias, em semanas, certo? Então tá aí, ó. O conjunto de informações sobre o tempo atmosférico coletadas ao longo do tempo auxilia na compreensão do clima. Quando eu estudo o tempo atmosférico durante longos períodos, como anos, aí sim eu consigo informações para determinar o clima daquela região. Então, vamos supor que eu vou estudar as condições do tempo, né, dos dias aqui em Presidente Dutra. Então, todo dia eu vou anotar, olha, hoje, né, que é 1º de junho, o tempo climático, como é que estava? O tempo atmosférico, desculpa, como é que estava? O céu estava ensolarado, de tal hora, enfim. Eu capto todas essas informações, coleto essas informações durante períodos mais longos de tempo, durante anos. A partir dessas informações do tempo atmosférico é que eu consigo gerar as informações do clima da região. Então, do clima de Presidente Dutra, entenderam? Existem diversos climas distribuídos pelo planeta. Para classificá-los e compreendê-los, a climatologia leva em conta a ação dos elementos e dos fatores climáticos, que é o que nós vamos estudar depois. Então, agora que nós fizemos essa introdução falando sobre a climatologia, a meteorologia, a diferença entre clima e a diferença entre tempo, no livro didático de vocês, nós vamos aqui para a nossa aulinha, tá bom? Então, nossos conteúdos, portanto, do segundo bimestre, tratam sobre o clima. Pois bem, como a gente viu, o clima é o conjunto de estados atmosféricos que ocorrem em um determinado local, numa determinada região, durante um período de 30 anos, certo? A ciência que estuda o clima é chamada de climatologia, certo? Que não é a mesma coisa que a meteorologia. Tá aqui, ó, meteorologia é uma das ciências que estudam a atmosfera terrestre, que tem como foco o estudo dos processos atmosféricos e a previsão do tempo. Então, quem faz a previsão do tempo, aquela que a gente vê se hoje vai chover ou não, é a meteorologia, porque ela estuda uma condição atmosférica daquele dia, certo? Então, do tempo atmosférico. Então, a meteorologia compete, portanto, o estudo dos fenômenos físicos da atmosfera, que se manifestam numa localização precisa e num período de tempo curto, a que se convencionou chamar de tempo. Então, a climatologia estuda o clima, já a meteorologia estuda o tempo, certo? O método desenvolvido pela meteorologia permite atualmente a realização de previsões confiáveis do estado atmosférico a curto prazo. Então, o método desenvolvido pela meteorologia, os instrumentos utilizados, como eles captam essas informações, permite a esta ciência que ela consiga dar previsões confiáveis do tempo. Então, fazer aquelas previsões que são mais ou menos confiáveis. Se ele disser que hoje vai chover, provavelmente realmente vai chover, certo? É o que geralmente acontece. Mas, sempre a curto prazo, horas, dias e semanas. Tanto é que se você quiser olhar a previsão do tempo para essa semana, você consegue observar, certo?
que são fundamentais, essas previsões são fundamentais para a organização de inúmeras atividades humanas, como, por exemplo, vamos supor que você quer organizar um campeonato de futebol lá na ASEL e não pode chover. Se você utilizar da previsão do tempo da meteorologia, você vai conseguir organizar esse campeonato. Então, várias atividades humanas precisam dessas previsões geradas pela meteorologia. Como, por exemplo, a organização de eventos que são ao ar livre, o tempo de plantio, por exemplo, na agricultura, enfim, uma série de atividades humanas, portanto, dependem dessas previsões. Portanto, gente, a gente já compreende que o tempo e o clima, embora sejam dois conceitos complementares, eles são diferentes. O tempo é um estado momentâneo da atmosfera, já o clima é uma configuração mais permanente, se refere a um período de tempo maior, de cerca de 30 anos, como a gente já viu. O tempo, portanto, refere-se ao estado da atmosfera no exato momento tratado. Agora, neste exato momento, o tempo está ensolarado e quente. Já o clima está mais relacionado a um período mais amplo de tempo. Então, essa estação do ano, né, que nós estamos agora, é quente e, por exemplo, venta muito, certo? Então, percebam a diferença. O tempo é o agora, o clima é uma duração de tempo maior, sei lá, nessa estação do ano, ou nesses 3 meses, ou neste mês, enfim. O clima, portanto, refere-se a uma duração de tempo maior. Tempo momentâneo, clima, tempo maior, tá bom? Quando falamos na previsão e também na análise do tempo atmosférico, estamos falando, portanto, da meteorologia, ciência que estuda o comportamento imediato da atmosfera. Já quando estamos estudando o clima, a ciência é a climatologia. Como eu já falei para vocês, a climatologia utiliza-se dos dados fornecidos pela meteorologia a longos prazos de tempo para gerar as suas informações sobre o clima de uma região, de um determinado lugar, certo? É o que está dizendo aqui, ó. Geralmente o climatologista utiliza-se do conjunto de dados fornecidos pelo meteorologista ao longo do tempo para realizar conclusões amplas e definitivas sobre a atmosfera de um determinado local, portanto, sobre o clima de um determinado local, beleza? Então, portanto, percebam a diferença entre esses dois conceitos e essas duas ciências. Aí aqui, para finalizar, ó, tempo é o estado momentâneo da atmosfera, certo? De um determinado lugar e que é extremamente sujeito a variações. Olha que interessante. Quando alguém pergunta como está o tempo hoje, ele quer saber se está frio, se está quente, se está chovendo ou se não está chovendo, se está nublado, enfim, ele quer saber como está o agora, certo? Portanto, momentâneo. O tempo, portanto, é uma condição atual da atmosfera e pode mudar a qualquer momento, certo? As variações de temperatura, a umidade do ar, a pluviosidade, né, que é com relação às chuvas, que são responsáveis pelo dinamismo das condições meteorológicas, portanto, do tempo, beleza? Essas variações de tempo podem ser acentuadas ou não de acordo com a época do ano. Então, vai ter época do ano em que a variação de temperatura vai ser maior e outras épocas do ano que essa variação de temperatura vai ser menor. Então, podem ou não ser mais acentuadas. Os principais elementos do tempo são temperatura, umidade do ar, chuva e vento. Como nós vimos,